E a palavra do Senhor, ela vem falar comigo aqui no livro de Jó, uma mensagem que a gente traz de novo, a palavra que vem sendo pregada aqui desde o começo dessa vigília. Eu gostaria de estar compartilhando aqui com a igreja. Está no livro de Jó, capítulo de número 42. Aleluia, Senhor. O último capítulo do livro, versículo 7 até o versículo número 10. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Deus manda os amigos de Jó, e pediu ele que oferecesse sacrifício. Glorificado seja Deus. Lá no começo do livro, os amigos de Jó vão até ele, mas com outras palavras, né? Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Amém? Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E então foram, ele faz o temanita, o Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. O Senhor aceitou a face de Jó. No versículo de número 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra vem dizer em vários momentos aqui, Deus fala, se relaciona assim com Jó como um servo, né? Para Jó ser fiel a ele. Então isso me leva, irmãos, a alguns profetas. E eu fui discernir isso aqui através do Espírito Santo. Fui lá a um rei que estava prestes a morrer. Que o profeta já tinha chegado até ele e tinha dito a ele que ele se preparasse, pois ele morreria. E aquele rei, muito íntegro, ele se virou para a parede e orou. Glorificado seja o nome do Senhor. E o profeta voltou. Voltou para trazer para ele uma outra profecia. Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente vai lá para o livro de Jeremias, capítulo de número 28, aonde fala de um outro profeta. Um profeta que quebra um jugo de madeira que está sobre o pescoço de Jeremias. E ele profetiza que o cativeiro da Babilônia seria apenas de 2 anos. E que todo o povo voltaria para as suas terras. E Jeremias sai também, observe a palavra, como o profeta Isaías saía da casa do rei. Assim também Jeremias se afastava ali daquele lugar, talvez até acreditando naquela profecia. Mas Deus, ele faz e ele muda. E ele mandou aquele profeta de volta. Mandou Jeremias de volta até aquele homem, para falar para ele que o que ele falava era mentira. Glorificado seja o nome do Senhor. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. E o
profeta para outro profeta. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Por que hoje a igreja precisa buscar o Espírito Santo? Por que hoje a igreja tem falhado? Porque tem acreditado em mentiras, em falsas profecias. E tem pessoas buscando bem. Quando o reino do céu é o nosso caminhar, nós não somos dessa terra, assim diz a palavra do Senhor. Nós estamos aqui como passageiros. O nosso destino é o reino do céu, mas tem muitos se apegando às coisas dessa terra. Há muitos presos a bens materiais e têm se esquecido de Deus. E nisso, tem pessoas se aproveitando disso dentro das próprias igrejas, profetizando aquilo que não é verdade, quebrando jugo de madeira. Mas Deus tem colocado jugo de ferro. Como ele disse na palavra dele aqui, para o profeta Jeremias, esse que bota o jugo de ferro. E o cativeiro desse povo só vai acabar quando eu determinar, porque Deus é Deus. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determina. Aquele profeta estava próximo a morrer. Já foi profetizado a morte na vida dele. Agora imagine o poder que você tem nas mãos. Ele virou o rosto da parede e clamou ao Senhor, porque nele não havia falha. Ele falou, ele lembrou a Deus de tudo que ele havia feito, enquanto trabalhava pelaquele povo. E Deus olhou para aquele homem, teve compaixão e mandou que ele voltasse até ali. E desse aquele homem mais 15 anos de vida. Agora, porque tem isso com a palavra lá no livro de Jó. Que Jó, quando estava ali, irmãos, numa situação deplorável, sem nada, leproso, doente, enfermo, tinha perdido família, tinha perdido bens materiais, tinha sido tirado tudo de Jó. E ali aqueles amigos entre aspas, quantos amigos você tem ao seu lado que não acreditam na sua fidelidade com Deus? E Deus fala essa noite para a igreja que nós devemos ser fiel a Deus. Devemos esquecer que está do nosso lado. Buscar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos que está na Bíblia. E ali, uma coisa interessante, porque aqueles homens chegaram e queriam que Jó confessasse algo que ele não tinha feito. Porque ninguém sabia o que Jó estava passando. E hoje a palavra do Senhor vem dizer para a sua igreja: ninguém conhece a tua casa, ninguém conhece a tua história, ninguém sabe o que tu está passando, mas Deus sabe. Deus te colocou na tua casa, Deus tem te livrado, porque senão tu já tinha perecido. Se tu está vivo, se tu está de pé, mesmo no sofrimento, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus, ele tira. Existe um homem na vida que ele se rebelou contra um servo do Senhor. O nome dele era Corá. Sabe, irmãos? Deus engoliu, tragou toda a tribo de Corá, porque se levantou contra um servo do Senhor. Quantos não têm se levantado na tua vida com mentiras para te enfraquecer a tua caminhada? Não creio nisso, irmãos. Acredite na promessa que Deus tem na tua vida. Porque eu acredito hoje
ter que ir até ti. Porque o verdadeiro cristão é aquele que ora pela vida do seu inimigo. Ore pela vida daqueles que se levantam contra você. Apresente a Deus. A palavra está dizendo esta noite, não sou eu quem estou falando, quem está falando é a própria boca de Deus. Está escrito aqui que Deus mandou aqueles homens que acusavam Jó, mandou até lá para oferecer o holocausto. E Deus só aceitou quando Jó orou. Jó teve que orar pela vida daquelas pessoas. Então, irmãos, não importa o que você esteja passando, hoje é um agrado teu renovo. Agora é a hora de você fazer uma aliança com Deus, você renovar tudo aquilo que Deus tem te prometido. Ele vai te entregar. Apenas creia na promessa do Senhor. Ore, não importa o que seja, porque a tua oração tem que alcançar o reino. A tua oração tem que alcançar a Deus. Deus, Ele é o único que pode nos libertar. Ele é o único que pode nos tirar o jugo de ferro que está sobre o nosso coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem abençoado a vida de Jó duplamente. Muitos aqui não foram tirados de uma situação perigosa, talvez saúde, talvez situação financeira, talvez até de uma cadeia, irmãos. Porque Deus, quando Ele tem promessa, Ele cumpre as promessas dEle. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim diz a palavra do Senhor. E Ele quebrou que aqueles homens oravam dentro de uma prisão. Paulo e Silas adoravam o Senhor. Paulo e Silas oravam ao Senhor. Como esta noite está sendo feito aqui neste lugar. Aqui está sendo feito um renovo de Deus. Esta vigília não é por acaso. Esta vigília é para renovar. Esta vigília é para quebrar jugo. Esta vigília é para libertar. Esta vigília é para curar. Porque Deus está nesse lugar. E a palavra do Senhor vem dizer. Deus fala, pastor. Eu sei o que o Senhor tem passado. Deus sabe. A sua luta aqui nesse lugar. Mas não desista das suas orações. Ore pelos que querem destruir aquilo que Deus colocou. Porque Deus vai te entregar a tua vitória. Porque é Deus que vai quebrar esse jugo de ferro. Porque é Deus que liberta. É Deus que vai restituir. Mas não devemos nos rebelar. Deus não quer rebelde. Deus quer adoradores. E em verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a promessa de Deus, pela boca de Jeremias, volte lá. Volte lá. E Deus está falando com você essa noite. Da mesma forma, volte lá e diga: assim diz o Senhor, porque mentiste para o meu povo, porque tentaste enganar. Deste ano tu não passarás, aí deste ano tu morrerás. E aquele profeta morreu. Você sabe por quê? Porque ninguém brinca com as coisas de Deus. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou. Se era 70 anos, tinha que se cumprir 70 anos. Eu não sei o que tu tem passado, mas Deus está te dizendo esta noite: apenas busca a minha face, apenas vire para a parede, apenas olhe a mim, entregue a mim a tua dificuldade, entregue a mim as tuas dores, e eu mudarei o teu cativeiro, eu cuidarei da tua casa, eu restituirei a tua família, porque assim Deus fez na minha vida, assim Deus está fazendo na vida de cada um. Porque eu não tinha mais sono. Eu vivia longe dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos. Sabe? Eu lembro, irmãos, eu cheguei uma vez na casa da minha irmã, do meu cunhado, eu disse que estava com dor de cabeça, desse dia eu não estava mentindo. Eu disse que estava com dor de cabeça e ele me deu uma pilha de anadura para me lá.
Eu nunca esqueci disso. Sabe, irmãos? É para a gente lembrar, quando a gente está aqui hoje, de onde Deus nos tirou, qual foi o jugo que Deus quebrou. E nós achamos ainda que a vida é ruim. Nossa vida já foi ruim. Deus está preparando algo novo. Deus está restaurando essa noite aqui nesse lugar. Deus está dizendo para você: eu te tirei, foi eu quem cuidei de ti, foi eu que estava contigo dentro daquela prisão, foi eu que estava contigo lá naquela boca de fumo, foi eu que estava contigo naquele leito de hospital, era eu quem cuidava de ti, e hoje tu está aqui. Vire a tua face para mim, vire a tua face para mim. Deus está te dizendo hoje: vire a tua face para mim, porque eu nunca te abandonei, eu nunca estive longe de ti. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas me busque em espírito, me busque em verdade. Esse pastor está dormindo aqui. Muitas igrejas estão mudando o evangelho, estão distorcendo o evangelho. Hoje tem igreja evangélica fazendo casamento homossexual. Se você pregar sobre a homossexualidade no meio da rua, você pode ser preso. Mas a Bíblia diz que Deus abomina a homossexualidade. E aí? Nós não vamos pregar sobre isso porque nós vamos presos, ou nós vamos pregar sobre isso para a gente ir para o céu? Qual é a escolha que a igreja faz essa noite? Viver a verdade com Deus ou viver a mentira com o homem? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Então Deus está dizendo essa noite: eis que eu estou quebrando o jugo aqui nessa vigília, eis que eu estou tirando as correntes do perfeito, eu estou tirando as trancas de ferro, assim como fiz com Pedro na cadeia, assim como fiz com Paulo e Silas na prisão. Eu estou fazendo hoje aqui nesse lugar, eu estou quebrando os jugos de ferro que estão sobre o teu pescoço. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Com a permissão do pastor, eu gostaria de estar fazendo um clamor hoje à noite aqui nesse lugar. Eu gostaria que a igreja esteja intercedendo aqui por esse lugar, porque esse lugar, ele precisa, não as paredes de tijolo, não esse piso de concreto, mas o Deus que habita nesse lugar, o Espírito Santo que está presente aqui esta noite, ele te chama para clamar, para que todas as inimigas venham se afastar, venham ser tirados. E vai chegar, pastor, para que o senhor ore. O senhor vai orar pelos que se levantaram nessa hora. Porque Deus é Deus. Como eu já repeti, Ele não é homem para que, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele te entregou essa obra, pastor, Ele é fiel para ir até o final. E aqui grandes serão as almas que serão alcançadas. Grandes serão os